Vamos lá. Nesta nossa querida videoaula, a gente vai falar um pouco sobre isomeria óptica. E a primeira coisa que vem na minha cabeça, e acredito que em todos vocês, é: professor, como eu vou perceber, né, a característica, como é que eu posso perceber que algum composto vai apresentar uma isomeria óptica, se a palavra óptica vem logo a percepção de luz, né? Então, como é que eu estou num papel, como é que eu vou olhar minha prova e eu vou justamente perceber, né, e entender que aquele meu composto vai apresentar uma diferença. Afinal de contas, a palavra isomeria indica partes iguais, mas que apresentam alguma diferença, ou seja, fazendo a recapitulação, a mesma fórmula molecular, mas apresentando uma determinada diferença. Nesse caso, se a minha isomeria é óptica, a diferença está na característica, né, óptica, que a gente vai discutir já já, dessa substância. Então, o primeiro ponto, e eu acredito que o mais importante que vocês precisam entender, é que para uma substância ela apresentar uma característica de ser isômero óptico, a sua molécula não pode ter eixo de simetria. Ou seja, a minha molécula deverá apresentar o que a gente chama de uma assimetria. Professor, o que eu entendo por algo assimétrico? Algo que eu pegue, divida essa substância, divida esse meu objeto em duas partes, e essas partes obrigatoriamente vão ter que ser diferentes. Se você pega um determinado objeto, você corta ele no meio, e essas duas partes, elas são iguais, você tem um eixo naquele ponto de simetria. Então, para que eu apresente uma atividade óptica, olha aí o que eu estou falando, preste bem atenção. A molécula terá que ter uma assimetria, ou seja, os dois polos que eu cortei, peguei minha molécula, cortei ela no meio, essas duas partes não podem ser, a palavra, sobreponíveis. Uma tem que ser, logicamente, diferente da outra. Se você pega um pincel, né, um pincel aqui, e eu corto esse pincel perfeitamente no meio, eu percebo que as duas partes elas vão ser totalmente iguais. Então, eu poderia dizer que este pincel cortado perfeitamente aqui no meio, ele tem eixo de simetria. Então, se esse pincel fosse, aspas, uma substância, ele não apresentaria atividade óptica. Ou seja, mais uma vez, para que eu tenha uma atividade óptica, a minha molécula tem que ser assimétrica. Olha lá, quando não for possível dividi-la de modo que os dois lados resultantes fiquem iguais, ou seja, terão que ser diferentes. E se eles são diferentes, eles não são sobreponíveis. Professor, o que você quer dizer com sobreponível? Perfeitamente a sobreposição do outro. Porque se cada parte for sobreponível uma na outra, significa dizer que elas vão ter, na verdade, eixo de simetria. Então, né, os isômeros ópticos não são sobreponíveis. Por isso que vocês já devem ter ouvido falar, se não, vamos pela primeira vez, eles vão ser chamados de moléculas quirais. E o que é que tem a ver com isso? O quiral, ele vem do grego mão. E se a gente pegar, colocar aqui rapidinho, se a gente pegar nossa mão direita e colocar na frente de um espelho, né, eu ia obter a minha mão esquerda como imagem, chamada imagem especular. E se você pegar, né, a sua mão direita e sua mão esquerda, vocês vão perceber que a imagem dela e o seu objeto, eles não são sobreponíveis, porque uma é o inverso do outro. De maneira bem simples, um pé direito e um pé esquerdo. Se você pegar o seu sapato com o pé esquerdo, você pode até calçar no pé direito, mas não vai ficar legal. Por que não fica legal? Porque um é a imagem especular do outro, ou seja, o pé direito e esquerdo, né, eles têm imagens opostas. Aí algum aluno vai dizer assim: não, professor, mas se eu pegar minha mão direita e minha mão esquerda,
eu posso colocá-las uma em cima da outra. Então, ela é sobreponível. Você está dizendo que a geometria é igual, mas eles são opostos quanto à imagem, quanto à atividade óptica. Por favor. Por isso que a isomeria óptica é bem complexa. Porque além de você ter a mesma forma molecular, além de você ter a mesma fórmula planar, você também vai ter a mesma geometria. Mas as imagens não são sobreponíveis. Uma é o inverso da outra. Por isso que a gente diz que as moléculas são quirais. Quirais, porque uma mão não é sobreponível na outra. Ela tem a mesma geometria, mas especularmente, né, através de um espelho, um é o oposto do outro. Então, esse é o primeiro tópico que é importantíssimo que vocês entendam. Né? A gente ouve muita coisa aí, depois eu vou discutir o que é essa coisa que eu fico morrendo de agonia. Né? Para que eu tenha isomeria óptica, a minha condição necessária é que minha molécula, vamos pegar aqui de novo, a minha molécula apresente assimetria, a minha molécula seja quiral. Como eu vou discutir isso, aí já é outra pergunta. Mas o primeiro ponto é entender que a assimetria molecular, a quiralidade molecular é que vai definir a minha não sobreposição. Se você pegar uma raquete de tênis, por exemplo, né, e você colocar uma em cima da outra, haverá uma sobreposição perfeita. Por quê? Porque elas são iguais. Uma laranja, corta a laranja no meio. As duas bandas são sobreponíveis, mas uma mão, ela não tem como ser sobreponível. E aí já dá uma dica da isomeria óptica. Quando você olha para uma mão, eu vejo ligantes diferentes, né? Aí já vamos dar essa dicasinha para o futuro. Se eu tenho ligantes diferentes, opa, já vai me dar uma característica que eu não vou ter uma sobreposição. Certo? Então, esse é o primeiro ponto dessa aula, por favor. Eu estou sendo chato, vocês vão entender por quê, porque tem muita gente que se atrapalha nesse ponto. A necessidade é uma molécula quiral, uma molécula assimétrica. Vamos lá. E como é que eu vou definir, né, para mim, que essa molécula quiral ela vai apresentar isômeros ópticos? Como é que eu posso provar como é isso? E, logicamente, quais são os nomes que a gente vai dar a essas moléculas que apresentam essa assimetria? Então, vamos lá. Como o próprio nome diz, né, a diferença entre os isômeros ópticos está no sentido pelo qual se desvia um plano de luz polarizado. A gente sabe muito bem, né, se acende uma vela, uma lâmpada, isso aí é clássico, que a luz, né, ela tende a se propagar em todas as direções. Então, para eu entender se minha molécula tem ou não atividade óptica, eu não posso colocar uma luz comum, porque senão vai propagar em todas as direções. Então, o que é que eu preciso? Polarizar uma luz, fazer com que ela tenha apenas uma única direção e um único sentido. Então, eu vou ter aqui uma onda com uma única direção e um único sentido. O que é que eu faço? Vou fazer ela passar pelo polarímetro. O polarímetro, né? No caso aqui, ó, se você pegar uma onda aqui em várias direções, vamos imaginar aqui uma qualquer, vamos fazer uma bagunça aqui, ó, uma bagunça aqui, ó. Vamos bagunçar isso aqui. Se você coloca uma onda em todas as direções e você passa por um polarímetro, vamos botar aqui, fazer uma brincadeirazinha, passei por um polarímetro, essa onda agora ela vai se propagar apenas em uma única direção. Se você pega agora esta onda que está se propagando em uma única direção e fazer passar por uma substância que tem isomeria óptica, você vai perceber que essa onda, né, que essa luz, ela vai ter dois comportamentos antagônicos. Uma desviando para um lado e a outra desviando para o outro. É lógico, né? Lógico no que sentido? Se meu isômero é óptico, é porque eles são opostos quanto à caracterização do desvio da luz. Então, aí vem geralmente as perguntas dos alunos. E como é que eu vou saber que ele vai desviar para a direita ou para a esquerda? Né? Já estou até adiantando. Não precisa. Porque se ele é isômero óptico, se alguém desviar para a direita, o outro vai ter que desviar para a esquerda. Lógico.
Se existe, vamos relembrar, o isômero cis, existe o trans. Se existe o que desvia para a direita, que a gente vai chamar de um destrógiro ou destrorotatório, né? Tem gente que chama de destrógiro, que menos importa aqui, né? Como se chama, né? Desvio à direita, que a gente diz em sentido horário, né? Por isso é só, aspas, um pouco de frescura, mas em sentido horário ela desviou, eu vou chamar de um destrorotatório. Mas se existe o destro, tem que existir o levo, senão não existiria isomeria. Então, o primeiro ponto é não ficar preocupado. Professor, e como é que eu vou saber que aquele composto vai desviar para a direita ou para a esquerda? Desvia para os dois. Porque se ele só desviar para a direita, na verdade, ele não é isômero ótico. As isomerias são substâncias diferentes que apresentam a mesma estrutura básica. Beleza? Então, a gente tem o que desvia para a direita, em sentido horário, que eu chamo de destrógiro, ou destrorotatório, e o que vai desviar para a esquerda, o levógero ou levorotatório. Então, eu posso dizer que o levo L e o destro D. Desvio à direita e desvio à esquerda. Né? E o importante é, e acaba com a bobagem na cabeça. Como é que eu vou saber se desviou para a direita? Bom, se houve desvio para a direita, haverá desvio para a esquerda. Então, sempre haverá um par. E aí onde é importante, sempre em pares, porque os desvios, logicamente, vão caracterizar a minha isomeria ótica. Então, vamos recapitular para a gente continuando. Que é isômeros óticos? São isômeros que vão ter capacidade de desviar uma luz polarizada em sentidos contrários. Como é que eu vou saber disso? Né? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou entender que isso pode acontecer? Quando a minha molécula apresentar assimetria, quando minha molécula ela for quiral, ou seja, já dando a dica para o que a gente vai ver agora, os ligantes diferentes. Porque esses ligantes diferentes não vão me dar um eixo de simetria. Os dois lados serão diferentes. Não serão, palavras, sobreponíveis. Certinho? Mas vamos continuar. A gente vai ver agora justamente como saber, dentro de uma molécula, que ela tem assimetria ou não tem assimetria estrutural ou molecular. Vamos lá. Como saber, então, se eu tenho ou não tenho assimetria molecular? Então, vamos lá. Qual é a condição, né, que eu vou encontrar dentro de uma estrutura para que eu possa prever isso? Então, olha o que eu vou falar agora e lembre-se do início da aula que eu disse. Muita atenção nessa parte. Uma das maneiras, vou repetir, uma das maneiras de definir a assimetria molecular é por carbono quiral. O que é o carbono quiral? Fica mais fácil. É aquele carbono quiral de mão, onde todos os meus ligantes serão obrigatoriamente diferentes. Então, para ser um carbono quiral, primeiro ponto, eu tenho que ser um sp3, o que eu estou falando com isso? Saturado, apresentar 4 ligantes e todos os meus ligantes, X, diferente de Y, diferente de Z, e que vai ser diferente de W. Todos os ligantes serão diferentes. Então, vamos lá. Depois eu vou voltar de novo, onde eu quero pegar pesado com vocês. O meu carbono quiral, mão, os dedos provavelmente são diferentes, como estrutura normal, né? Sei lá, aspas, normal, não sei o que é normal, mas ele tem que ser saturado, né? Saturado, e todos os ligantes serão diferentes. E onde é que eu disse que encheu o saquinho de vocês? Porque muita gente pega essa condição de existência e bota como única. Para um composto apresentar a isomeria ótica, é necessário apenas ter carbono quiral. Vamos lá com calma. Ter carbono quiral é uma condição, sim, mas não é única. Então é isso que eu quero que vocês comecem a pensar. A molécula tem que ser quiral. Existe uma outra maneira de apresentar a assimetria molecular que não seja por carbono quiral. Então,
Professor, a gente vai estudar para o nosso vestibular? Vou falar, é comum cair? Não. Mas é comum vocês errarem quando a questão diz que para ter isomeria ótica é obrigatório ter carbono quiral. Não, o contrário. Ter carbono quiral me dará a certeza que eu tenho isômero ótico. Mas nem todo isômero ótico é obrigado a ter carbono quiral. Nos nossos vestibulares, no Enem, nos vestibulares mais mais generalizados, uma FUVEST, uma Unicamp, eles sempre vão trabalhar o carbono quiral. Mas eles não podem virar para você e dizer que para ter isomeria ótica tem que ter carbono quiral. Aí vai estar errado. E ele não vai fazer isso. Então, a presença do quiral me dará isomeria ótica. Mas eu não preciso somente ter o quiral para definir isomeria ótica. Porque não é o carbono que tem que ser quiral. Quem tem que ser quiral é a molécula como um todo. Espero que tenha ficado bem claro. Não é para confundir. Professor, então, se tem carbono quiral, tem isomeria ótica? Sim, lógico, tem. É uma condição. É a única? Não. Então, você não pode definir que para ter isomeria ótica tem que ter quiral. De jeito nenhum. Tem que ter molécula quiral. Espero que tenha ficado bem claro. Como é a nossa primeira condição, a mais importante, né? São duas. Ela é a mais importante, é a que mais cobra em vestibular. Aí a gente termina ficando na cabeça e achando que é a única. Ou muitas vezes os professores, infelizmente, não passam para vocês a outra condição. Mesmo não caindo, é importante passar a outra condição para você saber que existe uma outra possibilidade. Né? Por isso que é importante, né, ensinar as coisas direito e prestar atenção, que é mais importante ainda. Então, o carbono quiral, eu tenho um carbono saturado e todos os meus ligantes serão diferentes. Obrigatoriamente sp3. Então, vamos lá. Vamos para a minha estrutura. Quanto mais exercício eu faço, em qualquer coisa na minha vida, quanto mais exercício eu faço, mais condicionado. Né? Eu não faço exercício físico, então não tem como me condicionar. Eu me condiciono àquilo que eu faço, né, constantemente. Isso é que eu faço constantemente. E aí, constantemente, eu já vejo logo que esse carbono aqui não é quiral, porque ele não é sp3. Já descartei. Visualizo logo que esse carbono também não é quiral, porque eu tenho 3 ligantes iguais. Então, eu só vou olhar para esse. O resto eu já descartei. Olhando para este carbono, eu vejo aqui um grupamento amina, eu vejo aqui um radical metil, eu vejo um grupamento carboxílico e vejo hidrogênio. Estou vendo 4 ligantes diferentes. Então, ó, geralmente a gente faz assim, como didática, né? Apenas para indicar que esse carbono, então, ele é quiral. Então, eu posso afirmar, já que existe carbono quiral, que minha molécula será quiral, portanto, eu tenho isomeria ótica. Bom, quantos vão ser, o que vai ser, a gente estuda. O importante é, já sei que eu tenho isomeria ótica. É uma pergunta no vestibular. Basicamente, a gente já tem algumas perguntas para serem respondidas. Primeiro, quando é que eu tenho isomeria ótica? Molécula assimétrica. Como é que eu posso saber se uma molécula é assimétrica? Uma maneira, uma condição de existência, é a presença do meu carbono quiral. E o carbono quiral, um sp3, ou seja, saturado, e todos os ligantes diferentes. Com certeza tem um destro e um levo. Não tenho dúvida. Tem um destro e um levo. Afinal de contas, se tem isomeria ótica, tem diferenças no desvio da luz. Vamos ver mais um? Vamos lá. Esse aqui. Veja que eu coloquei esse a propósito. Vamos embora. Não tem, concordo? Insaturado, sp2, não tem, CH3. Então, eu vou analisar um por um. E quando o professor diz o ligante tem que ser diferente, é todo o ligante. Eu vou só mostrar para vocês o primeiro, onde eu quero chamar a atenção que tem muito aluno que erra, esse aqui. Depois eu olho os outros 3, mas esse aqui. Quando eu fecho isso aqui, tem muito aluno que fica, professor, isso é igual a isso. Não é o carbono vizinho, é o ligante. Então, tudo que está na esquerda é igual que eu tenho na direita? Não. Então, já são diferentes. Hidroxila, hidrogênio. Então, já vou colocar aqui, é quiral.
Se é único, não sei, mas já sei que tem isomeria ótica. Vamos ver o resto? Como é que eu faço? Separo. Esquerda e direita, com certeza diferente. OH também é quiral. Próximo. De novo. Esquerda e direita são diferentes. OH, então eu tenho 3 carbonos quirais. Ora, se a presença de um já me daria a certeza que tem isomeria ótica, imagine 3. Né? Então, a princípio, eu já sei que tanto essa estrutura quanto essa estrutura vão apresentar isômeros óticos. Aí alguém vai me perguntar, mas quantos? Como serão? Aí quem vai definir isso para a gente é o famoso Van't Hoff. Foi ele que conseguiu, né, achar uma relação entre o número de carbonos quirais e o número de isômeros óticos, ou seja, dos isômeros que vão desviar essa luz. E para Van't Hoff, né, a famosa lei de Van't Hoff, ele diz que o número de isômeros óticos é 2 elevado ao número de carbonos quirais. Perceba que 2 elevado a qualquer número vai ser um número par, que tem que ser. Porque para cada destro existe um level. Né? Outro dia a gente pegou uma questão de vestibular, aí tinha lá, o número de isômeros óticos é igual a 13. 13? Não tem como ser 13. Né? Você, independente da PG aí, 13 não dá, é ímpar. Se você for ao pé da letra, você percebe. 2, 4, 8, 16, 32. Então, várias outras possibilidades, você vai cortar logo. Né? Eu tenho 10. 10. Né? Eu primeiro fico já assim, pô, pode ser porque é par. Mas será que pode? Será que obedece a lei? Será que 2 elevado a algum número vai dar 10? Né? Lembra que carbono é números inteiros, ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer esse primeiro exemplo aqui. Eu olhei, não tem quiral. Não tem quiral, tem 2 hidrogênios, não tem quiral. O único que pode ter é esse. Já facilita a minha vida. Será que ela é quiral? Esquerda e direita, carbono, carbono, pelo amor de Deus. Metil, etil, são diferentes sim. Aqui eu tenho um radical metil, aqui eu tenho um radical etil, hidrogênio e cloro. Então, posso afirmar que eu tenho um carbono quiral. Primeira pergunta, tem isomeria ótica? Ok. Quantos isômeros óticos? Van't Hoff. 2 elevado a 1. E com certeza, 2 elevado a 1, eu tenho 2 isômeros óticos. Ora, vamos lá. Se eu tenho 2, com certeza, 1 vai ser um destro e o outro será o levo. Perfeito? Ou seja, eu tenho um par, vamos lá, o conceito inicial, de antípodas óticos, de contrários óticos. E esse contrário, oposto ótico, ele tem um nomezinho. Vige, professor, mais um nome? Sim, né? Ele vai ser chamado o contrário ótico, o par, né, de antípoda, de contrário, ele vai ser chamado de enantimorfos ou enantiômero, formas contrárias, né? Partes contrárias. Por isso, vamos lá para mais um conceito, os enantiômeros, né? Ou eu poderia chamar também de enantimorfos, de morfar, né? De forma. Então, eu tenho formas opostas ou partes opostas. Então, o que eu posso chamar aqui de um enantiômero ou um enantimorfo? De um par de antípodas. Par de antípodas. Ou seja, meu par contrário. Se esse desviou para a direita, digamos, com um ângulo de mais 50 graus, esse vai desviar para a esquerda com um ângulo de menos 50 graus. Então, eles são opostos entre si. Esses antípodas óticos, os opostos, vão ser chamados de enantiômeros ou enantimorfos. Por favor,
não é difícil. Vamos tentar só, né, ver a origem da palavra. E o prefixo enan, ele vai indicar para você justamente o oposto. Sei que é difícil ficar lembrando de tanta origem de palavra, mas dá para a gente, né, ao menos tentar melhorar um pouquinho esse conjunto aí de palavras, né, de números diferentes. Bom, vamos lá, não acabou não. O que a gente vai fazer agora? Mais um exemplo, só que com mais de um carbono quiral, para a gente entender o que é que vai acontecer. Certinho? Vamos lá. Vamos lá, o que ocorre nesse segundo exemplo. Então, vamos lá. Primeira coisa é achar o número de carbonos quirais. O exercício, né, faz a prática. Não tem, vou analisar os dois. Rapidíssimo, dá para ver. Esquerda e direita, diferente. Então, eu já percebo que esse carbono aqui ele é quiral. Mesma coisa, HOH, esquerda e direita, quiral. Aí lá vai eu aplicar a lei de Van't Hoff. Vamos lá. Eu tenho 2 elevado a N, onde nesse caso, N, vou substituir por 2. Então, chegamos à conclusão que eu tenho 4 isômeros. 4 isômeros óticos. Olá, professor. Eu tenho 4. Mas como? Se só desvia para a direita e para a esquerda. Pois bem, você vai ter 2 desviando para a direita. Vamos fazer aqui. Você vai ter 2 desviando para a direita e 2 desviando para a esquerda. Mas é claro que esses 2 desvios não vão ser iguais. Senão, não teria 4 isômeros, eu só teria 2. Ou seja, você vai ter, que eu vou chamar aqui, só para diferenciar, de um L1 e de um L2. Aqui você teria um D1 e você teria um D2. Onde, hipoteticamente, se você imaginar que você tem um ângulo aqui de menos 40 graus, esse aqui será de mais 40 graus. Se você imaginar aqui um ângulo de menos 20 graus, você também terá aqui um ângulo de menos 20 graus. Ou seja, sempre lógico, para um levógeno, você terá um destro de antípoda ótico. Então, eu posso dizer que L1 e D1 são antípodas óticos. Assim como L2 e D2 também são antípodas óticos. Então, perceba, né, se existe um destro, existe um levo. E os antípodas em pares vão ser chamados de enantiômeros. Contrários, né, ou enantimorfos óticos. Beleza? Bom, eu tenho 2 tópicos importantes para falar com vocês. Se vocês perceberem, se a gente pegar uma quantidade perfeita, equimolar, de mesma concentração, de um par de antípoda, ou eu poderia dizer de um enantiômero, né? Peguei um L1 e um D1. Misturei os dois, fiz uma mistura homogênea dos dois. Ó, se fisicamente eles são iguais, quimicamente eles são iguais, a diferença é fisiológica. Então, se um é líquido, outro é líquido. Se um é sólido, outro é sólido. Então, fiz uma mistura homogênea entre os dois. E nessa mistura homogênea de L1 com D1, eu resolvo agora aplicar uma luz polarizada. O que é que vai acontecer? Nada. Por que nada? Porque você formou uma mistura onde os antípodas óticos, um anula o outro. Essa mistura tem um nome. É mistura racêmica. Tudo tem um nome, tem um motivo. Acho que a aula vai ficar um pouco mais, talvez, gostosa para quem gosta dessa parte histórica, mas eu não vou falar muito. Vem de racemicum. Vem de uva. Pasteur, ele descobriu justamente isômeros, que apresentavam isômeros óticos, e quando ele fez justamente a cristalização de algumas substâncias de maneira rápida, da uva. O ácido tartárico, que é um exemplo clássico de isomeria ótica. E aí ele percebeu que ao misturar essas duas substâncias, elas não teriam mais um contrário. Então, do racemicum de uva, a gente tem a mistura racêmica. E o que é essa mistura racêmica, então, professor? É uma mistura de um antípoda ótico, de um enantiômero, portanto,
de que não vai desviar a luz. Muita gente chama de isômeros inativos. É uma mistura. Não gosto muito de isômero inativo, que dá a impressão que é uma substância. Não. É uma mistura, é uma união de dois, né? De duas substâncias, ou seja, uma união de antípodas óticos. Vamos colocar aqui. Então, eu tenho o primeiro conceito gerado aí, uma mistura racêmica, um racemato. Então, uma mistura racêmica, de maneira simples, eu poderia dizer o quê? É uma mistura equimolar. Então, vamos lá. Seria uma mistura equimolar, de mesma concentração, de antípodas óticos. Perfeito? Ou de enantiômeros. Essa é a minha primeira observação. Entretanto, se vocês analisarem essa estrutura aqui, ó, o que é que eu posso encontrar? Eu tenho L1, L2, D1 e D2. Chegamos à conclusão que se eu misturar L1 com D1 ou L2 com D2, eu vou ter uma mistura racêmica. Se vocês prestaram bem atenção no que eu acabei de mostrar, se você existem, lógico, 4 isômeros óticos ativos, você vai ter 2 misturas. Para cada par, eu tenho uma mistura. Então, 2 carbonos quirais, 4 isômeros óticos. Então, eu vou ter 2 misturas racêmicas. 1 carbono quiral, nada decoreba, isso é lógica. 1 carbono quiral, 2 isômeros óticos, uma mistura racêmica. O racemato é sempre a metade dos ativos. Já que, olha, a química é fácil, hein? Já que eu preciso fazer uma mistura de antípodas óticos. Vamos fechar essa primeira parte, né? De nomes, para acabar com esses nomes, só fazer agora alguns outros exemplos. Então, vamos lá. E se eu não tiver o que fazer e misturar L1 com D2? Se eu chegar aqui para vocês e colocar, né, fazer uma mistura de L1 mais D2. Claro que eu poderia também ter feito eu botei L1 com D2. Podia ser L2 com D1. Podia ser D1 com D2. Né? Eu não vou ter um antípoda ótico. Eles não são antípodas óticos. Então, perceba que essa mistura, não é isômero, e sim mistura, ela vai sim desviar a luz. Então, essa mistura que não são antípodas óticos não podem ser chamados de enantimorfos. De forma contrária, ela vai ter um nome específico. E como é que a gente vai chamar isso? De astereoisômeros, de díspares, isômeros óticos díspares, ou seja, apesar da mistura, vão desviar a luz. Então, aqui eu teria vamos lá, o nomezinho tentem olhar a origem, né? Vou chamar aqui de, eita, porque já está contra o professor aqui, ó, de astereoisômeros. De astereoisômeros. De díspare, de diferente. Certo? Vou repetir de novo. Se você pega um L1 com um D1, eu peguei uma antípoda. Se eu misturo, eu vou ter uma mistura racêmica, porque não vai desviar a luz, porque um é o contrário do outro. São enantiômeros ou enantimorfos, formas contrárias. Mas se você mistura L1 com D2, você não terá uma mistura racêmica, porque os ângulos não são contrários, não são opostos, eu não tenho um enantiômero, eu não tenho um contrário. Então, a essa mistura, a gente vai chamar de diastereoisomeria ou diastereoisômeros. Professor, já viu algum vestibular perguntar quantos diastereoisômeros? Nunca. Nunca. Ele apenas pode perguntar o que é um diastereoisômero, ou se aquela substância que ele colocou as duas são enantiômeros ou diastereoisômeros. E como é que eu vou saber? Olhando se elas são antípodas ou não. Minha mão, eu sei que ela é um enantiômero, porque eu sei que um vai ser o inverso perfeito do outro.
Tranquilo? Então você vai precisar olhar a estrutura, claro que ele vai dar imagem especular para você saber. O importante é entender o que a gente chegou de conclusão. Tranquilo? Vamos embora. Vamos continuar. Só mais um tópicozinho para a gente fechar aqui. Assimetria em moléculas cíclicas. Como eu vou conseguir definir a assimetria de uma molécula cíclica? Aqui eu olhei um lado, olhei o outro. E aqui? Como eu vou fazer isso? Bom, a primeira coisa é CH2, CH2, CH2. Não vou perder meu tempo. Então, eu vou analisar os carbonos que podem não ser diferentes. Esse carbono pode ser analisado, esse carbono pode ser analisado. Como eu vou fazer isso? Bom, vamos lá. Vou pegar um carbono qualquer, no caso o meu, vou escolher esse aqui primeiro, para fazer a análise. Então, eu vou escolher esse. E o que você vai fazer? Você vai seguir em sentido horário e em sentido anti-horário, claro, a partir dele, e visualizar se essa sequência é igual ou não. Eu costumo dizer que quanto maior a estrutura, mais fácil para o aluno. Porque se a estrutura é muito grande, a sequência de um lado dificilmente vai ser igual à sequência do outro. Consegue perceber? Mas vamos lá. Escolhendo este carbono. Vamos fazer primeiro aqui para a direita. E olhando à direita e fixando ele como meu carbono, vamos lá, primeiro para a direita. Vou chamar aqui, ó, para a direita, de destro. O que é que eu vou ter? Eu vou ter esse carbono aqui, que é HICl. Depois eu vou ter o carbono H com H. Depois eu vou ter outro carbono H com H. E o último carbono H com H. Se eu olhar agora para a esquerda, agora eu vou olhar para a esquerda. Vou colocar aqui de preto, para ficar melhor. Vou colocar aqui para a esquerda. Eu levo. Como ficaria? Vamos lá. C, H, H, o outro, H, H, o outro, H, H, e o último, HCl. Aí você vai dizer, são iguais. A sequência ficou igual. Esta sequência, só que já mudou, ó. Aqui já mudou. A sequência, ela mudou. Se a sequência mudou, este carbono aqui, ele é quiral. Pronto. Já sei que eu tenho um carbono quiral. Na verdade, eu fiz o primeiro exemplo só para vocês entenderem. A partir daqui, vou olhar este carbono agora. Fixei. Só, essa sequência já começou com CH3. Aqui não começou. Então, de cara, eu já sei que ele também é quiral. Então, além de saber que ele tem isomeria ótica, eu já sei que ele tem 2 carbonos quirais. Sei que eu tenho 4 isômeros óticos, sendo 2 enantiômeros, 2 pares de antípodas, formando 2 misturas racêmicas. Vamos para o próximo? Posso escolher, logicamente, um dos dois. Vou escolher este carbono aqui primeiro. Olha o que eu estou vendo aqui, ó. Igual. E vai chegar nesse. Se eu começar daqui, igual, vai chegar nesse. Se você quiser com calma, CH2, CH3, CH2. Se eu vier para o lado de cá, CH2, CH3, CH2. É a mesma coisa. Então, existe um eixo de simetria aí. E se existe eixo de simetria, neste caso aqui que eu estou definindo, a princípio, quando vai haver algumas curiosidades, infelizmente a química é cheia de complexidades, mas neste caso, dessa maneira aqui, esse composto aqui não vai apresentar isomeria ótica. Por quê? Porque os ligantes para um lado, vamos fechar, os ligantes para um lado, né, foi igual perfeitamente os ligantes para o outro. Quando eu falo ligantes, em termos de ordem, certo? Então, essa foi a primeira parte, né? Vamos fechar assim, para não ficar um vídeo muito grande. Essa foi a primeira parte de isomeria ótica, onde a gente definiu que a isomeria ótica, molécula quiral, descobrimos que uma das maneiras é a presença do carbono quiral, vimos que pelo número de carbonos quirais a gente pode definir o número de isômeros óticos e demos alguns nomes importantes, como
enantiômero, contrário, né? Formas contrárias, diastereoisômeros, união de antípodas, não, união de isômeros que não são antípodas, e a mistura racêmica, uma união equimolar de uma antípoda perfeita. Ou seja, não vai desviar a luz, desvia a luz. Mas eu tenho que entender que o desvio aí não é porque a substância desviou, e sim porque a mistura não é uma mistura de antípodas, portanto ela vai desviar a luz. Então essa foi a nossa primeira parte. Na segunda parte a gente vai ver algumas observações sobre cadeia fechada, né? E depois a gente vai ver alguns casos particulares de isomeria ótica para carbonos quirais iguais. Ok? Beijão, amores. Vamos até a próxima agora videoaula para a gente fechar a isomeria ótica.